Está começando o Maré Alta, o podcast da Baixada que faz análise crítica e debate os fatos e notícias que pegam para geral. Boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia e boa sorte para quem é da madrugada. Aqui na apresentação estou eu, Patrícia Camargo, produtora cultural e cervejeira. Esse podcast é feito por pessoas da Baixada, mas não só serão tratados aqui assuntos regionais, mas sim assuntos que afetam a todos, inclusive os moradores aqui da região. Muita gente sabe o que é um podcast, mas para quem não sabe, é como um programa de rádio que você pode escutar na hora que quiser, tá? E o Maré Alta será semanal, vai ao ar todas as quartas. Excepcionalmente nessa semana, a gente está gravando hoje, dia 14 de outubro, numa quarta-feira, né, aqui na Baixada Santista, mas ele vai para a rede amanhã, na quinta-feira, a partir das 20 horas. Estão comigo hoje para comentar o Fernando Figueira, que é psicólogo e servidor público na rede de saúde. E aí, gente, boa noite. E o Ricardo Rugai, que é professor de História na rede pública e cervejeiro. Salve! E, para completar o time, Bruno Messias, que é professor de História na rede pública também e militante político e sindical. E aí, família? É isso. Então, gente, vai ser sempre difícil para nós escolher dois temas para discutir aqui. Né? Essa semana tivemos o retorno do Robinho ao Brasil, condenado por estupro, tivemos o Jogo do Brasil com propaganda do Bolsonaro ontem, e o assunto do momento, que é a liberdade do André do Rap. Mas, na estreia do Maré Alta, nós vamos tratar de dois assuntos. Bom, a gente vai também semanalmente ter um álbum aqui, fazendo companhia para a nossa conversa, e vai estar sempre rolando aqui no fundo, e no intervalo e de final a gente vai botar uma música para tocar. Hoje quem trouxe a sugestão de álbum foi o Ricardo Rugai, ele vai apresentar para a gente, beleza? Bom, o álbum que vai nos acompanhar no programa de hoje é de um cantor brasileiro chamado Noriel Vilela, um álbum de 1969, foi o único álbum desse cantor, chama Eis o Homem, Homem com O, acento circunflexo mesmo. Né? Um álbum com várias referências a Umbanda, a um candomblé, um samba rock de primeira, vai estar rolando aí de fundo. E vai subir uma faixa no intervalo. No final do programa a gente vai rolar excepcionalmente hoje a faixa cuja vinheta de introdução da gente foi montada em cima dela. É uma música chamada Chora Doutor, do sambista Germano Matias. É isso aí. Chegamos a 150 mil mortos. Passamos de 150 mil, né? Vamos pensar juntos aqui o que ainda não foi dito. E para introduzir esse primeiro assunto, eu vou ler uma notícia que saiu hoje, tá, gente, no UOL. Bolsonaro disse: General na saúde levou o Brasil a ter sucesso no combate à Covid. O presidente Jair Bolsonaro, sem partido, declarou hoje considerar que o Brasil teve algum sucesso em relação ao resto do mundo no combate à pandemia do coronavírus, depois de 2 trocas no comando do Ministério da Saúde. Para ele, a escolha pelo general Eduardo Pazuello, que não é médico e não tem carreira militar diretamente ligada ao setor, teria sido fundamental para esse resultado. Tivemos algum sucesso em relação ao resto do mundo, em especial quando colocamos um general no ministério. Não por ser um general, mas por ser um gestor, ele disse. Bolsonaro declarou ainda que, de acordo com seu entendimento, o problema da pandemia foi superdimensionado. Bom, não sei. Parece que a gente não está falando do mesmo país, né? Porque o país que ele diz que teve algum sucesso em relação ao resto do mundo já bateu a marca de mais de 151 mil mortos e temos mais de 5 milhões de infectados. E agora, por estarmos justamente, né, com a tal curva em declínio, parece que a gente tem um certo otimismo no ar por parte da mídia, como se 500 mortos por dia não fosse super trágico e muito triste, e a gente não sabe exatamente até onde isso vai. Quem acha que isso está no final não está acompanhando o que está acontecendo na Europa nesses últimos dias, né? Bom, para dar início, então, à nossa conversa, eu vou chamar aqui para começar o Ricardo, que depois vai passar a bola para o Bruno, e o Fernando fecha aqui essa conversa sobre pandemia. A palavra é sua, Ricardo.
Bom, boa noite a quem nos ouve, boa noite para o Bruno, para o Fernando, para a Patrícia, né? É sempre um processo difícil a gente fazer a escolha dos temas, né? E justo nessa semana que é a estreia, parece que a semana caprichou em temas que concorriam pela nossa atenção. Mas não dá pra gente deixar de falar da pandemia, né? Todo mundo tá cansado de falar do assunto, todo mundo tá cansado de se comportar com as atitudes corretas, de ouvir matérias sobre o assunto, né? Fica chato não só ouvir sobre o assunto, né? Mas lidar com a situação real que a gente tá enfiado na pandemia. Mas esse cansaço não pode deixar com que a gente ignore o assunto, né? Porque na prática é isso que está acontecendo, né? Basta a gente ver, por exemplo, né, o Jornal Nacional da Globo, que quando virou 100 mil mortos, dedicou dezenas de minutos a falar da pandemia. Agora, quando bateu 150 mil, a gente já vê uma postura bem diferente da Rede Globo, né? É como se a Rede Globo estivesse perdendo uma longa queda de braço com o bolsonarismo, né? E tivesse aos poucos, de um jeito meio envergonhado, meio sem admitir completamente, por pressão dos patrocinadores, da sociedade, eles estão se dobrando, né? Então a gente vê a postura deles sobre a volta às aulas na escola cada vez mais diferenciada, né? É uma postura que cada vez mais defende, apresenta matérias falando da volta às aulas, etc., né? Mas é um momento tão excepcional e a gente está tão mergulhado nele, né? Quem está aqui, quem de nós esperava que a gente fosse passar a quantidade de meses que a gente está? Nós já estamos em outubro, né? Nós começamos isso aí em março, né? E a gente aqui no podcast começou a pensar no podcast, conversar a respeito, se eu não me engano, a partir de maio, junho, né? E a gente ainda está em pandemia. Todas as fontes mais confiáveis que a gente vê sobre a pandemia colocam que aquela ideia de um 8 ou 80, de um antes e um depois, ou de algum momento em que a pandemia acaba e todos podem sair à rua tranquilo, isso era uma grande ilusão, né? A pandemia não vai acabar rápido, nem mesmo com a vacina chegando, a gente vai estar livre para ir às ruas do dia para a noite, porque a vacina não vai ter cobertura total, a vacina não vai ter eficácia total, a vacina está demorando mais do que as pessoas gostariam que fosse o tempo, né? Então, a situação que a gente está vivendo lembra muito mais a situação da gripe espanhola, né? Que o mundo ficou 2 ou 3 anos envolto com uma situação sui generis, né? E o triste, né? E aí é um triste, não é só pelos mortos, não é só pelos doentes, pelos afetados. É uma certa tristeza, uma melancolia, porque a gente vê uma radiografia exposta da sociedade, né? A gente vê pessoas que até pouco tempo antes se preocupavam muito, aderindo ao foda-se a pandemia, né? A gente vê o negacionismo se espalhando pela sociedade, a gente vê a força, né, de superstição religiosa e de babaquices e idiotices repetidas e alastradas na população, né? A gente vê o quanto falta o mais rudimentar, né, conhecimento científico para embasar as afirmações e condutas das pessoas. A gente vê basicamente a diferença entre discursos e atitudes. Uma coisa que na era de redes sociais e de internet, né, fica sempre muito evidente, né? Então é um momento muito triste, principalmente porque a gente vê que a pandemia segue afetando quem é mais fragilizado. Nas pesquisas que têm sido feitas, né, sobre a testagem que tem sido feita em São Paulo para a volta às escolas, se percebe claramente que os estudantes de classe D e E têm um índice de infecção pelo vírus, né, ou de presença de anticorpos no caso, mais de 3 vezes maior do que as crianças da classe A, que as crianças negras têm um índice de presença de anticorpos maiores do que as crianças brancas. Então, obviamente, tem um corte de racial, um corte de classe, até mesmo na pandemia, né? E a gente vê que não é só Brasil, né? A gente vê os Estados Unidos nessa, a gente vê até mesmo países europeus, que a gente supõe que tem uma saúde pública maravilhosa, né, que penaram muito para lidar com essa situação, né? Então, não tem nada exatamente novo para falar da pandemia, mas não falar de pandemia num programa de estreia, no momento em que o Brasil bate 150 mil mortos, seria quase que algo como aderir ao negacionismo imperante. Então, eu fico por aqui e passo a bola para o Fernando. Bom, boa noite, gente. Concordo com isso, né? Acho que seria difícil a gente não tocar na questão da pandemia, né? Nesse programa de estreia.
A gente fica ainda um pouco apreensivo, talvez um pouco nervoso aí para esse primeiro programa, né? Mas acho que a gente vai se acostumando com essa rotina também de gravação, de construção rápida aí de um pensamento. Eu continuo achando, e acho que talvez aí pegando um pouco do que o Rugai levanta, né? Eu continuo achando que a Covid, ela desvela as desigualdades históricas, né, que a gente vive cotidianamente no país, né? As pessoas morrem de Covid e sob o efeito dessas desigualdades, né? A gente não precisa ir tão longe para lembrar que antes da pandemia, antes de tudo isso, né, a gente viveu na educação, na saúde, na assistência, cortes importantes de verbas, né? E que isso faz, né, e já fazia e provocava, na verdade, né, grandes dificuldades de acesso à saúde, à assistência social, né? Dois campos que, sem dúvida alguma, têm um grande impacto, né, no combate aí a Covid, né? Então, mesmo antes da pandemia, as pessoas morriam nas filas de hospital, né, nos UPAs e etc. Isso significa que a gente tem que jogar fora as políticas públicas? Obviamente que não, né? Mas isso significa que a gente precisa refletir sobre esse processo histórico e que se agrava com o Temer e se aprofunda ainda mais com o Bolsonaro, né? A gente foi também vivendo diferentes maneiras, né, de enfrentamento da pandemia, e mesmo pessoas que no início aderiram ao isolamento e faziam críticas, inclusive, ao certo relativismo, né, que parte aí da sociedade fazia, né, as manifestações contra o isolamento e etc, né. Nestes últimos tempos, nas últimas semanas, a gente tem visto que mesmo estas pessoas passaram a flexibilizar ainda mais, né, as medidas para evitar o contágio. Então a gente foi passando por diversas etapas, diversas fases aí nesse enfrentamento, e que levou a gente para uma ideia que parece que tudo passou. Parece que a gente já nem está vivendo mais uma pandemia que só na Baixada Santista tem quase 60 mil casos. Só na Baixada Santista, 60 mil casos. Nas últimas 24 horas, a gente teve 550 infectados. Na Baixada, nas últimas 24 horas, morreram 12 pessoas. São números, né, que comprovam. Acho que esse teste de realidade é bastante interessante, né? A gente pode tentar inventar um conjunto de coisas, mas esses números fazem novamente a gente olhar e falar: opa, não, peraí, né? Não passou, a gente está no meio disso, né? E somado, né? Porque acho que também uma questão interessante ainda para lembrar, e eu concordo quando o Rugai fala de um recorte social, racial nisso. A gente vai precisar lembrar também que a maior parte da população da classe trabalhadora, né, está sujeita, está submetida, está exposta, né, aos riscos das doenças de base, né, a diabetes, a hipertensão. Isso tem a ver com alimentação, com um conjunto de coisas, ou seja, as condições sociais e de saúde que boa parte da população vive já se posiciona muito próximo de um grupo de risco, ou pelo menos potencializa, né, o risco de maior agravamento com o contágio. A gente não, obviamente, a pandemia não passou, mas a gente começa a viver como se ela tivesse
passado, e eu acho que a gente vai vendo o quanto um certo relativismo ou sei lá, alguma dimensão de um negacionismo vai correndo aí no nosso cotidiano, né? Para além dos bolsonaristas, né? É isso que eu quero dizer. Bom, primeiramente, eu queria dizer que é uma satisfação compor esse time aqui com parceiros e camaradas de longa data. E, infelizmente, nessas condições que enfrentamos aí coletivamente, vivendo aí a mais grave crise sanitária, a maior pandemia do século, né, dos últimos 100 anos. Um dos momentos mais trágicos aí na história da humanidade, do qual a gente está sendo aí sujeitos, testemunhas oculares históricas, né? Bom, eu vou seguir um método para comentar os fatos aqui nessa bancada, que é fazer leituras dirigidas, tá? Ou seja, eu escrevo um texto e faço as leituras comentadas desse texto. Para mim fica mais fácil de conduzir, de organizar o raciocínio. E nessa primeira pauta, nesse primeiro bloco, eu vou ser um pouco mais breve para deixar mais tempo para minha fala sobre a pauta seguinte. Bom, abre aspas aí. Pelo menos 70% das mortes por coronavírus no Brasil são responsabilidade do Bolsonaro. Se você perdeu alguém para essa pandemia, se você tem alguma sequela, sim, é culpa do Bolsonaro. Fecha aspas. Aqui eu faço questão de frisar essa responsabilidade que o Bolsonaro tem no alto número de mortos pelo coronavírus. O cidadão brasileiro tem que ter em mente isso, que nós temos um presidente responsável por centenas de milhares de mortos, ou seja, um genocida. Abre aspas, existiam caminhos possíveis, mas ele escolheu o caminho da tragédia, fecha aspas. Ou seja, foi uma escolha do Bolsonaro. Ele, enquanto chefe de Estado, teve esse cenário apresentado como resultado, caso não tomasse as devidas precauções, mas preferiu seguir o barco sem mudar a direção. Seguindo lá o texto, ele escolheu conspirar contra as agências de vigilância sanitária e órgãos de saúde, sabotando e descumprindo todos os seus protocolos e orientações. Isso aqui é um ponto fundamental também. O Bolsonaro não apenas se omitiu, mas também agiu, né? Ele conspirou contra, ele sabotou todas as medidas recomendadas pelas devidas autoridades no assunto. Ele escolheu demitir 2 ministros da saúde no auge da pandemia, para colocar no lugar um militar fantoche, um imbecil de pai e mãe que não entende nada de Brasil, muito menos de saúde, de epidemia, de crise sanitária. Só que é importante lembrar também, né? Nós atravessamos a maior parte, o auge da pandemia, sem um responsável técnico pelo comando da saúde no país. O presidente colocou um militar no cargo porque não encontrou nenhum maluco que assinasse embaixo suas sandices. E olha que o Mandetta e o Tait estão longe de serem sujeitos dotados de alguma ética e tal, mas foram demitidos. O fato é que eles foram demitidos porque não fizeram o jogo criminoso proposto pelo presidente. Certamente mais por receio de se sujarem, né, do que por solidariedade com o povo. Ele escolheu a tragédia, com palavras, com ações, com políticas, com negligência, com desdém, com negacionismo e deboche. É revoltante e lamentável, né, lembrar as falas e as atitudes do Bolsonaro enquanto presidente, enquanto presidente e enquanto indivíduo, né, muito ceboso. E daí eu não sou coveiro, sou Messias, mas não faço milagres. Gripezinha, churrasco, tubaína, cloroquina, em momento algum o cara teve alguma atitude, né, de estadista. Ele agiu a todo momento como um miliciano que sempre foi, como o Scroque que foi expulso do exército por terrorismo. Porque é isso que ele é, né, um miliciano terrorista que conduziu a nação a esse genocídio e a esse caos social. E por que ninguém para o Bolsonaro, né? A resposta é simples. No meu entender, a resposta é simples, porque ele cumpre direitinho a agenda econômica neoliberal. E sobre essa agenda econômica,
eu falo mais no próximo bloco, quando abordarmos a outra pauta, que é a reforma administrativa. É isso. Ricardo, Fernando, vocês querem fazer algum complemento para a gente encerrar esse assunto? A gente chegou a 150 mil mortos e ele diz que isso é superestimado. É curioso, né? Assim, ainda nesse processo a gente viveu fechamento de via de hospital, né? Um conjunto de coisas aí absurdas, né? Que vai mostrando aí um pouco dessa dimensão violenta, né? Que a gente encontra na nossa sociedade, né? Parece que a gente vai acostumando com as mortes, né? Parece que isso vai tirando a nossa sensibilidade, né? Tirando a nossa possibilidade de espanto em relação às mortes, né? Isso é historicamente falando, né? Como diversas rebeliões e revoltas foram suprimidas no país, mas para a gente não ir tão longe, como na periferia os mortos se multiplicam pelas mãos do Estado, né, pela violência policial. Quer dizer, parece que de alguma forma a gente vai perdendo a sensibilidade de se chocar com esse número de mortos, né? De fato, quando o Bolsonaro repete esse tipo de coisa da superestima do número e joga com as declarações sem nenhum pudor, né, que demonstram sem nenhum pudor nenhuma empatia, né, pelas vítimas da doença, é isso que me parece que o Bolsonaro está refletindo, e mais do que isso, né, parece que essa é a aposta do Bolsonaro. Pois o meu comentário agora, enquanto vocês falavam, né, eu estava lembrando aqui o seguinte, uma informação que é importante para quem está nos ouvindo, né, que esse podcast é gravado à distância. Esse podcast não é gravado no estúdio, a gente não tem rádio, não tem um equipamento de rádio, nada. Então cada um está no seu computador, com o seu microfone. A gente penou muito para se organizar dessa forma, né? Vocês imaginam se já é difícil começar do zero, para quem nunca lidou com rádio, né? Ou com um podcast, que é uma forma de rádio. Fazer a gravação, fazer isso à distância foi uma dificuldade redobrada para a gente, né? Então, só para deixar claro para todo mundo, nós estamos fazendo isso à distância desde que a gente começou nossos primeiros pilotos, né? A gente grava com uma ferramenta chamada Discord e daí para frente segue edição, vai subindo para as plataformas, etc. E aproveitar também esse momento técnico aqui na pandemia para deixar um agradecimento especial aí a duas pessoas que ajudaram muito a gente nesse período, com toques, com sugestões, com observações, né? Um deles é o Felipe Suna, do Desobediência Sonora de São Paulo, e o outro é o Ailton Martins, do Frequência Caiçara aqui da Baixada, que deram toques preciosos aí para a gente bater menos cabeça possível aí nesse processo de construção do podcast. Valeu mesmo, gente. Só mais uma fala aqui para complementar os comentários dos companheiros. O seguinte, sobre a fala do Fernando, né, do Bolsonaro, o que ele faz é construir narrativas, né? Hoje em dia está muito na moda aí o emprego totalmente equivocado da tal da narrativa, né? Para tudo, as pessoas acham que se pode construir uma narrativa, pode se problematizar sem oferecer um argumento plausível que tenha sentido para aquilo. E sobre a fala do Rugai, de que nós estamos aí nesse período todo aí conversando e fazendo o programa, né, à distância, só para pontuar que isso aí é mentira, porque todo fim de semana a gente se encontra nas nossas lanchas aí pelo litoral brasileiro, o Angra dos Reis, entendeu? Final de semana a gente rompe a quarentena fazendo churrasco, né? Não, mas é sério, eu sei que o clima não é para brincadeira, mas é dessa forma que o nosso presidente tem tratado a coisa, né? Brincando, né? Levando para o lado da ironia. E infelizmente a gente sabe que com 150 mil mortes é embaçado a gente fazer qualquer tipo de piada, né? Esse presidente tinha que ser degolado em praça pública, genocida. Certo, Bruno. Bom, a gente fica aqui no primeiro bloco, vamos fazer um pequenito intervalo e a gente já volta.
cantiga de umbanda e ver pai timbó saravá. Saravá, esquitundurugundá. Saravá, esquitundurugundá. Saravá, acocha maluco bate com gererê. Acocha maluco bate com gererê. Acocha maluco bate com gererê. Eu nasci lá em Luanda, terra de preto velho timbó, reinado de chefe de umbanda. Sou seu filho e sua proteção não me deixa tão só. Tão só, esquitundurugundá. Tão só, esquitundurugundá. Tão só, acocha maluco bate com gererê. Acocha maluco bate com gererê. Acocha maluco bate com gererê. Que saudade dos terreiros, onde eu ia assistir pai timbó trabalhar. Era lindo ouvir negros cantando cantiga de umbanda e ver pai timbó saravá. Saravá, esquitundurugundá. Saravá, esquitundurugundá. Saravá, esquitundurugundá. Saravá, esquitundurugundá. Bom, estamos aqui de volta e nosso segundo assunto vai ser sobre a reforma administrativa. No mês passado, a proposta da reforma foi apresentada pela equipe econômica, né? E ela poupou os parlamentares, magistrados e militares de medidas destinadas a restringir uma série de benefícios. A gente vai falar sobre isso aqui hoje, né? E ontem, no UOL, pela agência Reuters, saiu a seguinte matéria: incluir atuais servidores em reforma administrativa pode impedir avanço, diz Maia. Bom, a frente está querendo que os atuais servidores entrem, tá, na reforma, gente. E a matéria diz o seguinte: o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, do DEM, Rio de Janeiro, afirmou nesta terça-feira que a inclusão dos atuais servidores públicos na reforma administrativa que começa a tramitar no Congresso provocaria judicialização e impediria a matéria de avançar. Porque a proposta enviada pelo governo não inclui os atuais servidores, o que fez o mercado financeiro reagir mal ao projeto, gente. Um grupo de parlamentares que estuda a reforma administrativa pediu que o texto seja alterado pela Câmara, mas Maia disse em entrevista à CNN Rádio acreditar que essa alteração iria impedir a reforma de avançar com rapidez. E ele acredita que ela pode ser votada logo depois do primeiro turno das eleições municipais. Bom, esse assunto mexe muito aqui com a gente, então nós temos aqui 3 servidores que vão poder falar um pouco sobre a reforma administrativa. Quem vai começar a falar vai ser o Bruno. Bruno, a palavra é sua. Então, sobre a notícia que você acabou de ler, só lembrar o seguinte: é isso, né? Tá rolando um acordão. Rolou um acordão no país aí, entre os 3 poderes, para passar a boiada em cima do Estado, né? A boiada não é só para devastar, não é só para devastar o verde, também é para devastar direitos, para devastar os cofres públicos, né? E a reforma administrativa é isso. Eu gostaria de fazer uma fala introdutória explicando mais ou menos o que vem a ser a reforma administrativa. Na verdade, primeiramente, inserir a reforma administrativa no contexto histórico. Em que contexto histórico que surge a reforma administrativa? Aí, na segunda fala minha, eu toco mais nos pontos específicos da própria reforma. Bom, para entender a reforma administrativa, a gente precisa partir de uma leitura sobre o golpe de 2016. Não dá para entender nada da história do Brasil de 2016 para cá
se a gente não tiver em mente que vivemos um processo de ruptura democrática, ou, se preferir, um golpe. E para que esse golpe foi dado? Qual o objetivo desse golpe? O objetivo era simples, para resumir. Os governos PT foram um governo ali de conciliação, de acordos com a classe patronal. E depois da crise do capital, crise lá, final da primeira década desse século, os imperialistas, os grandes barões do mercado financeiro, as classes dominantes nacionais, não concebiam mais o Partido dos Trabalhadores como um aliado político. Um aliado político e econômico. O PT jogava o jogo da burguesia, cumpria direitinho a agenda neoliberal, mas tinha alguns pontos em que não recuava. Então, o golpe de 2016 foi isso, um golpe para recolocar o país no colo dos imperialistas e do mercado, um golpe para a burguesia avançar com o seu projeto de país, interferindo na soberania nacional, flexibilizando as leis, inclusive a Constituição que, para muitos setores da classe dominante, sempre foi um entrave e atacando todos os direitos, a seguridade social dos trabalhadores e do povo. E esses motivos, eles ficam ainda mais evidentes quando a gente observa o que acontece no país depois do golpe. De lá para cá, já passou toda a agenda de desmonte do Estado e dos direitos sociais. Eu vou pontuar algumas delas, as principais aí, as mais estruturais. A reforma trabalhista, reforma da Previdência, congelamento dos gastos públicos por 20 anos, os PECs do Plano Mais Brasil, que destroem o Estado brasileiro, e a venda de todas as refinarias para o capital estrangeiro. Esse é o nosso saldo aí pós-golpe. E muitas outras mudanças estruturais que estão remoldando o Estado para uma nova fase do capitalismo, né, para esse ultra-neoliberalismo. E a reforma administrativa, ela vem nesse bojo das reformas, ou melhor, dos ataques ao Estado e aos trabalhadores. Primeiro veio a reforma trabalhista, para tirar direitos dos trabalhadores da iniciativa privada, seletistas, autônomos. Depois atacaram a Previdência, condenando esses trabalhadores pobres a décadas a mais de trabalho e de contribuição. Atacaram as previdências públicas do funcionalismo público, criaram todo esse cenário aí de terra arrasada para criar uma espécie de abismo entre os setores público e privado, para jogar a opinião pública contra os servidores mesmo, reforçando aquela ideia lá aquela ideia liberal de que o funcionário público é vagabundo, que tem mordomias, regalias, e de que é preciso nivelar por baixo, né? Igualar o servidor público aos trabalhadores da iniciativa privada. Com tudo que aconteceu no país de 2016 para cá, a gente pode dizer aí que o mercado financeiro institucionalizou a sua soberania política no país mesmo. As reformas nada mais são do que isso. Uma adequação das leis do país às novas demandas de produção e de trabalho para colocar o Estado e o povo de joelhos ao mercado e ao imperialismo. Então, isso daí, essa fala minha introdutória foi para contextualizar, para inserir a reforma administrativa no contexto histórico em que a gente vive, tá? Aí na segunda fala, a gente fala mais, eu respondo a seguinte pergunta, né? Os companheiros já vão meio que responder essa pergunta, mas na prática, o que essa reforma faz? Beleza? Eu passo a palavra aí pro meu camarada Rugai. Bom, ultimamente, né, e a gente aqui é servidor público, né, nós temos aqui 2 professores e um funcionário da saúde, né, e sempre que a gente fala de reforma, né, e muitos servidores cometem esse erro, as pessoas às vezes falam a partir de si mesmo, ou do quanto elas vão ser prejudicadas, né, e na verdade, possivelmente, os atuais servidores públicos, se não passarem o trator e atingirem os servidores públicos, não vão ser atingidos pela reforma. O mais possível é que a reforma atinja os futuros servidores públicos. E eles jogam com o futuro. O que é jogar com o futuro? Né? No meio ambiente, né, vai se destruir a vida das gerações futuras, mas não necessariamente das pessoas de agora. A reforma administrativa vai destruir os serviços públicos. O servidor público que já é concursado possivelmente não vai sofrer tanto. Quem mais vai sofrer é quem não é servidor público. Então não é um assunto que diz respeito aos servidores públicos exclusivamente.
Quem é que vai se fuder na reforma administrativa? Quem depende de educação pública. Na pandemia, boa parte da classe média empobreceu e tirou os filhos da escola particular. Essas pessoas vão ser prejudicadas, além de todos os pobres e miseráveis que já têm filhos em escola pública. Quem depende de saúde pública, quem depende de aposentadoria, de previdência, quem depende de auxílio, quem depende de qualquer programa de assistência social, vão ser as pessoas que vão ser as mais prejudicadas, muito mais que os servidores. Eu estou insistindo nisso ultimamente porque tem um discurso que se apoia no Zé Povinho. O que é o Zé Povinho? Aquele cara que está lascado e que olha um servidor público concursado e imagina que esse cara é rico, imagina que esse cara é um privilegiado e que ele que é o lascado, o fudido, e que tem mais é que nivelar todo mundo por baixo. É o direito de todo mundo se fuder democraticamente, igualitariamente. Vão passar a régua, né? Então, olho vivo aí, né? Porque esse pensamento não faz nenhum sentido, né? Primeiro, porque a população em geral vai dançar. Segundo, porque é uma farsa dizer que o servidor público no Brasil é um privilegiado, né? O grosso do servidor público no Brasil, a gente tem que repetir esses dados sempre que possível, né? O grosso do servidor público no Brasil ganha quase o mesmo que na iniciativa privada. 50% ganha até 3 salários mínimos, 22% ganha entre 3 e 5, ou seja, 3 em cada 4 ganham menos que 5 salários mínimos, né? Os grandes privilegiados do serviço público não são atingidos pela reforma, ou seja, onde a gente poderia realmente cortar privilégio, cortar gordura, não vai acontecer. Que é quem? Militar, juiz, procurador, essa turma toda. Essa semana, né, e depois eu retomo na fala seguinte, essa semana aconteceu um debate, né, já vem de alguns dias, mas essa semana foi mais forte, de quem é servidor público, né? Que é um jeito dos servidores públicos privilegiados se colocarem fora da reforma. Então, vamos discutir o que é servidor público, quem não é. Então, se eu não sou, eu não posso ser atingido pela reforma administrativa. Tem quase uma confissão aí nessa frase, né? Nessa definição de que eu não sou o servidor público. Realmente, camarada, quem é deputado, assessor, comissionado, altos escalões ali de vários cargos federais de 20, 30 mil reais, essas pessoas em geral não são servidores públicos, porque essas pessoas não servem à população. Essas pessoas servem a outros interesses. Servem a interesses políticos, servem a interesses econômicos, servem a interesses corporativos, servem ao próprio bolso, servem a qualquer um, menos ao público. Então, realmente, é uma reforma administrativa para punir e para incidir sobre quem serve o público, a população. Aqueles que estão além do serviço público, aqueles que servem a si mesmos, ou os que servem a grande elite, a burguesia desse país, esses caras vão ser poupados da reforma administrativa. E no final das contas a corda vai estourar, é pro grosso da população que depende de serviço público, e infelizmente nós temos que dizer aqui, uma parte dessa população está com um discurso bem Zé Povinho, achando que qualquer servidor público é privilegiado. O dia que ficar sem saúde pública, sem escola pública, sem serviço social, vai chorar. Vamos ver. Espero que isso não aconteça. Esse prejuízo que boa parte da população, né, como o Rugai coloca, pode sentir, não é exatamente com o fim dos serviços públicos ou com o fim das políticas públicas e etc., mas você acaba com ela sem acabar, que é você diminui as equipes de atendimento, você diminui recursos financeiros para assistência, para educação, para saúde, você vai definhando. Na verdade, eu acho que tem também uma questão histórica para a gente retomar aí, que é o seguinte, né? A estabilidade, a noção de servidor público como a gente tem hoje, ela vem aí da Constituição de 88 e tem uma função, né? A estabilidade e os outros benefícios e os poucos benefícios que o servidor tem uma função. O servidor, ele serve à população e não ao governo. A estabilidade tem a ideia de garantir a continuidade das políticas públicas, independente do governo que assuma, né? Mas eu fico também pensando aqui
o quanto esses caras, assim, eles têm um projeto muito bem definido, assim, sobre o que eles querem fazer com o país, né? Eu lembro há algum tempo nas discussões, por exemplo, sobre a maioridade penal, um dos deputados que defendia, né, a diminuição da maioridade penal, ele falava que agora eles queriam passar para os 16, para daqui a 10 anos passar para 14, para daqui a mais 10 anos, dali a 10 anos passar para 12. Ou seja, os caras têm um projeto de longo prazo, né, sobre o que eles querem fazer, e a reforma administrativa eu acho que está exatamente aí. Os servidores públicos que estão nos serviços agora, eles saem disso, mas a ideia também do Maia é que a partir de emendas, etc., né, outras manobras jurídicas, você vai também afetando os servidores que estão agora. Concordo com a ideia de que o maior prejudicado é a população que utiliza dos serviços públicos, né? Então, que utiliza os serviços de saúde, que tem o seu filho na escola pública, que precisa da assistência, né? Sim, é essa população que vai sentir o maior prejuízo, né? Uma outra coisa que eu acho que a gente se depara nessa discussão, e acho que é algo que a gente precisa também trabalhar, é que a gente tem uma construção aí de narrativa, né? O Bruno falou de narrativa no primeiro bloco, mas a gente tem uma construção aí de uma ideia, de uma noção de que no país tudo que é privado funciona melhor, né? Por ser privado funciona melhor. Isso significa que boa parte da população olha pro serviço público e já parte do princípio que ele não funciona e não consegue entender as razões para que o serviço público enfrente as dificuldades que enfrenta. Então, o subfinanciamento, eu falei no primeiro bloco da perda, do corte de verbas da assistência, educação, saúde, tá aí, esta é a razão, ou seja, é o desinvestimento do governo que parece sempre demonstrar, e mesmo nos governos petistas, né, parecia pouco atentar para isso, né? Ainda que, obviamente, com o Temer e com o Bolsonaro, esses cortes tenham se elevado muito. Uma outra narrativa é que é a ideia de que servidor o servidor público não é trabalhador, que o servidor público não trabalha, né? Como se o serviço público tivesse um conjunto de privilégios e que o servidor pouco trabalha, é vagabundo ou algo assim. Eu fico pensando que esta segunda narrativa em especial, ela tem uma questão assim com a nossa história que é bem importante de considerar, né? Então, um país que encontra várias condições de trabalho que carregam a marca escravocrata, que carregam a marca da escravidão, né? Entende então que todo serviço que não tiver exatamente essa marca ou que escapar um pouco das marcas da escravidão acaba se tornando não trabalho. São duas narrativas, são duas ideias que de fato a gente precisa enfrentar nessa discussão sobre a reforma administrativa. Acho que, para terminar, em vários lugares, e aqui na Baixada Santista também, tem se formado, tem se constituído aí frentes, né, de enfrentamento à reforma administrativa. O nosso programa sai amanhã, mas amanhã à tarde tem, inclusive, manifestação, tem um ato contra a reforma administrativa que vai acontecer em São Vicente, e eu acho que nos próximos programas a gente também vai noticiando, né, dessas atividades de enfrentamento aí às propostas de reforma que estão acontecendo. Fico por aqui, gente. Bom, eu vou emendar rapidamente aí, né? Essas narrativas de que o Brasil é inchado, os impostos são altos, os servidores não trabalham, nada disso resiste aos números, né? O Brasil não tem os impostos mais altos do mundo, o Brasil não tem uma porcentagem de servidores públicos das maiores do mundo, pelo contrário, é muito pequena a porcentagem de servidores
entre os trabalhadores e a população total, né? Nada disso resiste aos números, né? Agora, o que é um número e que deve ser construída uma narrativa oposta em torno disso, e esses sim são os parasitas, é todo o sistema judiciário e, mais recentemente, a quantidade imensa de militares em cargos comissionados, né? Os verdadeiros parasitas e vagabundos que não vão ser atingidos por reforma nenhuma são os mais de 6 mil militares em cargos comissionados no governo federal, número que mais do que dobrou de 2017 para cá e que vem numa escalada desde o governo Temer, né? Então chegou a hora da gente dizer também quem são os verdadeiros parasitas, quem são os verdadeiros privilegiados. Eu fico por aqui também, gente. Gente, só somando a isso, né? Ontem na Folha de São Paulo saiu uma notícia de que no Ministério da Economia existem diversos comissionados que empregados então em estatais, aliás, exercendo funções em mais de uma estatal, que defende a reforma administrativa, né, que faz campanha para a reforma administrativa e que são comissionados, exercendo função em diferentes estatais, acumulam 39 mil reais de salário. Só para finalizar aqui da minha parte, na primeira fala aí do Fernando, ele tocou na questão aí do discurso liberal, né? O discurso neoliberal, na verdade, da meritocracia, do empreendedorismo, e tudo isso contrasta, né? Esse discurso liberal do empreendedor contrasta com, entre aspas, a ideia do funcionário público vagabundo, né? Do parasita que não faz nada. E só uma questão, Rugai, eu sei que não foi o que você quis dizer, mas uma correção sobre a sua fala, todo o judiciário, né? Que tu tá ligado porque a gente tem amigos aí do judiciário, do baixo escalão do judiciário, que não representa esse percentual aí de parasita. Mas eu entendi o que tu quis falar. É o alto escalão e a maior parte ali que tem privilégios, eu entendi. Mas só para ponderar aí, para que se tiver algum companheiro aí do judiciário nos escutando, que a gente tenha essa consciência. Um abraço a todo mundo do Sintrajude, do Sintrajus aqui da Baixada, que é uma companheirada de luta aí. Tão de luta que a gente tá junto aí nesse movimento aí de amanhã que o Fernando citou. Amanhã é um dia aí nacional de luta contra a reforma administrativa e alguns sindicatos e entidades de luta aqui da região estarão somando aí, dentre eles, os servidores do judiciário, do baixo escalão do judiciário. Mas só para responder aquela pergunta que eu fiz na primeira fala, né, sobre o que a reforma faz na prática, e que o Rugai e o Fernando já deram uma boa ideia aí. Bom, ela promove retirada de direitos e garantias dos servidores públicos, uma espécie de reforma trabalhista do trabalhador funcionário público, sob o pretexto de que servidor ganha muito e não trabalha, mas com a finalidade objetiva de tornar funcionários públicos marionetes de vereadores, prefeitos e deputados. Reinstituir o velho coronelismo, né, o curral eleitoral, que tem que rolar uma reforma administrativa, tem que rolar, mas não nos andares de baixo, como o Rugai e o Fernando bem pontuaram, não para nós servidores do baixo escalão, dos executivos municipais, estaduais e federal. A reforma tem que ser específica para os altos escalões do executivo, principalmente altos escalões do judiciário e do legislativo. Esse setor do funcionalismo público é o setor que goza de privilégios, salários, benefícios, enfim, todas aquelas mordomias dignas aí de uma realeza absolutista francesa. Desses aí, esses magistrados aí são os desembargadores, juízes, promotores e procuradores, e além deles, né, os parlamentares e os cargos comissionados. Desses aí, só os magistrados são concursados, os outros são todos eleitos, né, ou indicados. Agora, o grosso do funcionalismo público, como de novo aí os companheiros lembraram,
é gente concursada, né? Servidores que trabalham aí sem privilégios, sem altos salários. Pelo contrário, né? Pelo contrário, as categorias aí de servidores públicos em geral têm acumulado perdas salariais e retiradas de direitos aí sequentes. E só uma questão importante também que já foi pontuada, mas que a gente sempre tem que lembrar, né? A reforma, ela impacta para nós servidores, principalmente a princípio, né, para os servidores do futuro, mas a reforma ela vai precarizar geral o serviço público, né? Ela vai permitir aí que empresas privadas prestem serviços à população, as famosas terceirizações, né? As OSs que vivem envolvidas em escândalos de corrupção, no povo, enfim, essa reforma ela vai impactar no povo mais pobre e vulnerável. Então a população perde com precarização dos serviços públicos e perde com assalto aos cofres públicos também. Ou seja, perdemos todos nós aqui embaixo, servidores e cidadãos, e ganham os lá de cima, que se apossam do Estado, e o alto escalão do funcionalismo público, que continua com seus privilégios, suas mamatas e suas regalias. Então, é muito importante aí nós, trabalhadores, servidores, construirmos essa luta contra a reforma e alertarmos a população, trazermos a população para junto de nós, para que eles entendam que essa reforma, além de tirar os direitos dos servidores do funcionalismo público, ataca os cofres públicos e ataca os direitos sociais dos cidadãos. Vamos agora para o último bloco, que é o esculacho do Plínio Marcos. Vai pra puta que te pariu, buscar o resto do exército, que aqui vai ter espetáculo. Eu nunca fiz nada pra agradar as pessoas. Porque nossa caixa deve ser porque todo mundo mete a mão, né? Não vou te dar uma porrada porque tu é doente, mas vou espalhar pra todo mundo que tu sarou. Já que a voz do injustiçado não é ouvida, eles têm direito à cólera, à ira. Plínio, que foi palhaço, dramaturgo, rebelde, cria legítima da Baixada Santista. Quem será que seria o alvo de um esculacho do Plínio Marcos essa semana, hein? Vou perguntar aí primeiro para o Bruno. Bom, o meu primeiro esculacho aqui no Maré Alta, meu esculacho da semana, vai para um excrementíssimo representante aí da elite do atraso brasileira, da elite escravocrata brasileira. É um cara que está diretamente relacionado às nossas duas pautas do dia. Por quê? É um cara que apoia a reforma administrativa, né? E todas as reformas aí que atacaram direitos dos trabalhadores. E também porque é um cara que conspirou, que fez parte aí desse time dos negacionistas que veicularam uma série de informações distorcidas e erradas para desinformar o povo, que conspirou contra as medidas de proteção sanitária. Esse sujeito aí inaugurou uma loja recentemente no Pará, fazendo um puta festejo lá, como se a gente vivesse num momento maravilhoso, né? E como se a gente não estivesse vivendo aí no auge de uma pandemia. Então, o meu esculacho da semana é para esse sujeito desgraçado aí chamado Luciano Hang, o famoso velho da Havan. Bom, gente, o meu esculacho vai para um representante da nova velha política, né? Alguém que é visto aí por alguns setores, por alguma parte aí da população da Baixada Santista como um representante jovem, dinâmico e simpático da nova política, que se mostra, na verdade, repetindo o jogo, fazendo as mesmas coisas dos velhos políticos, só que com um sorriso maior de um lado ao outro da cara. O meu esculacho vai para o professor Kenny, que nesta semana participou de uma campanha de uma candidata à prefeitura de Itanhaém e disse para a população de Itanhaém votar naquela candidata porque ele tem uma verba disponível no seu gabinete e que essa verba pode vir para Itanhaém desde que a candidata seja eleita.
de fato parece que as pessoas vão perdendo cada vez mais a vergonha na cara, né? O esculacho da semana vai para uma obra, na verdade para os autores dessa obra, né? E é interessante lembrar que o Plínio Marcos virou nome de túnel na Imigrantes, né? Na companhia do pai do Geraldo Alckmin, deve se revirar no túmulo Plínio. Mas a obra que eu queria esculachar está sendo usada na campanha do PSDB e do Aspone e do Paulo Alexandre Barbosa, que é o atual candidato, como se fosse uma grande obra moderna, bem iluminada, etc. E que na primeira chuvinha meia boca não resistiu e alagou toda a entrada de Santos. O que só prova que toda essa obra aí tinha a ver com o porto, tinha a ver com a passagem para a parte mais nobre da cidade, mas que para Nossa Senhora de Fátima, para a Zona Noroeste, para toda aquela região ali do Chico de Paula, não funcionou em nada. A Nossa Senhora de Fátima, a entrada da cidade, continuam alagando. Gastaram bilhões num viaduto e não resolveram o problema do esgoto, da drenagem daquele pedaço. Então o esculacho vai para eles. Bom, para fechar aqui o bloco do esculacho, o meu vai para o Santos Futebol Clube, que contratou o jogador Robinho, que foi julgado e condenado por estupro na Itália. Acho que não vou nem entrar no mérito sobre o crime em si, mas o Santos Futebol Clube não poderia ter feito isso. Bom, a gente hoje vai fechar o nosso programa com a música Chora Doutor, do Germano Matias, que serviu de base para a vinheta de abertura do programa. E eu agradeço a presença de quem estiver escutando aqui, estiver conosco. E boa noite para vocês três que estiveram aqui comentando conosco. Chora, doutor, chora. Chora, doutor, chora. Eu sei que o medo de ficar pobre lhe apavora. Chora, doutor, chora. Eu sei que o medo de ficar pobre lhe apavora. O senhor tem palacete pra morar e eu tenho um barracão e um amor. Ai, 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 doutor, ai, doutor, eu só não quero ter a vida do senhor. Chora, doutor. O senhor tem palacete pra morar, mas eu tenho um barracão e um amor. Ai, 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 doutor, ai, doutor, eu só não quero ter a vida do senhor. Chora, doutor, chora, doutor, chora, chora. Eu sei que o medo de ficar pobre lhe apavora. Chora, doutor, chora. Eu sei que o medo de ficar pobre lhe apavora. Eu sei que o medo de ficar pobre lhe apavora. Eu sei que o medo de ficar pobre lhe apavora.